Há 10 anos, os terroristas existiam, mas eles não estavam no nosso pão de cada dia. A visita do Osama mudou o nosso mundo, mas, Angélica, não exatamente como ele queria. A rede Al-Qaeda veio há 10 anos para sua obra de destruição, mas a massa árabe não veio atrás. No seu livro de 2008, a veterana jornalista e escritora Robin Wright foi uma visionária e otimista sobre as mudanças no mundo árabe. Ela previu as revoltas. No novo livro, ela vai adiante. Existe uma contra-jihad popular na região, mas não é pró-ocidental. Sua identidade é fortemente islâmica. Será que os fundamentalistas vão ganhar pelo voto o que não conseguiram pelas bombas? Antes disso, a Robin Wright diz que os terroristas podem fazer novos ataques brutais, como você disse antes até, mas jamais vão conseguir tomar o poder com as bombas. Você concorda? Concordo. Eu acho que o projeto não é tomar o poder. Eles não têm um projeto de poder. Eles querem fomentar a guerra civil nos países islâmicos, principalmente entre xiitas e sunitas. Quer dizer, o projeto político deles é causar a destruição do Estado. Eles não querem tomar o poder de um Estado porque eles são contrários aos Estados, inclusive, aos Estados árabes e do Oriente Médio. Eles querem fazer um Estado só, e um Estado inteiro muçulmano. Então, agora, os fundamentalistas vão tomar o poder... não vão tomar o poder pelas bombas, como diz a Robin. Mas em que país eles têm mais chance de tomar o poder pelo voto? A curtíssimo prazo é no Egito. É o temor que todos têm, que é o novo modelo da chamada Primavera Árabe. A Irmandade Muçulmana e outros grupos islâmicos são mais organizados. Numa primeira fase, se você criar eleição, ainda ser uma cultura democrática, eles tomam o poder. Isso não é tão grave se eles aceitassem uma alternância normal de poder. Meu sonho um dia é ver uma Irmandade Muçulmana ser um partido como uma democracia cristã na Europa. Não tem nenhum problema com um partido com o nome muçulmano atrás, como você tem democracia cristã na Europa. A questão é se eles vão crescer nesse processo. A curto prazo é preocupante, mas você não tem caminho de volta. Você não pode apostar na volta do status quo, aquele de Mubarak, Gaddafi, isso acabou. Nós vamos ter que aprender a conviver com essa nova realidade, tentar moldar da melhor maneira possível. E como diz a Robin Wright, ver o seguinte, não é aquela coisa insana do Al-Qaeda, mas não é o nosso mundo ideal de Thomas Jefferson e dos modelos democráticos americanos. É um pouco diferente, mas pode melhorar. Mas é o caminho deles agora, temos que conviver com isso. Ricardo, a Robin é uma otimista quanto ao futuro da região dos países árabes. Ela diz que o caminho vai ser longo e difícil, mas ela acha que a Líbia tem as melhores condições de ter um governo democrático. Você está de acordo? Talvez tenha mesmo, Lucas, porque se a gente for ver os fatores que dificultam a implementação de uma transição para um regime democrático, que vão desde diferenças étnicas, pobreza religiosa, o fato da quantidade de petróleo que a Líbia tem para explorar e, por consequência, a quantidade de riqueza que ela pode gerar, há uma série de fatores onde, teoricamente, sim, de fato, ela teria mais condições de evoluir em direção ao modelo democrático. Eu acho que talvez a maior dificuldade de curto prazo é que quando você deixa uma população ainda bastante pobre, com um grau de educação muito baixo, com a quantidade de armas que sobraram na Líbia, que foram necessárias para derrubar o regime do Gaddafi, a chance de uma transição suave diminui. Eu acho que esse talvez seja o maior risco. Olha, Diogo, os muçulmanos começaram a rejeitar Osama e outros jihadistas violentos em 2005 pelo número de vítimas entre os próprios muçulmanos no Iraque e no Paquistão, principalmente. A massa teria ido atrás de uma Al-Qaeda mais light e menos brutal? Não, eles não querem Al-Qaeda. Eles rejeitaram a Al-Qaeda em todos os lugares, exceto os grupos que assumiram o poder ditatorial, totalitário, como no Afeganistão, em algumas zonas do Paquistão. Mas os líbios, a Líbia está a um cúspide de distância da Itália.
O Marrocos está a um cuspe de distância da Espanha. Eles querem ir para a periferia de Frankfurt, querem ir para a periferia de Marsella. Eles não querem esse mundo abominável do totalitarismo islâmico. Eles querem fazer parte do... Rock the Casbah é o título do livro da moça. Tá certo, eles querem Rock the Casbah. Uhum. Agora, a moça acha que os terroristas falharam por vários motivos. A moça tem mais de 60 anos, ela está bonitona, mas... Eu sou um gentleman. Entre eles, de não oferecer opções. O negócio era sangrar, o que é muito diferente do que planejar um governo. Você já viu algum plano econômico jihadista? Olha, eu pelo menos não vi nada parecido, Lucas, e acho que nós não vamos ver nunca, porque o Diogo colocou muito bem. O plano não é um plano de construção, é um plano de destruição do status quo. E exatamente por isso não existe um projeto do que ser colocado no lugar. Agora, eu desconfio que a preocupação não é econômica, porque onde a gente vê países onde um modelo religioso foi adotado de forma fundamentalista, o melhor exemplo é o Afeganistão, não foram exatamente exemplos de sucesso econômico, muito pelo contrário. O Afeganistão é um exemplo. Agora, cara, apesar de toda essa fartura de comunicação, de mídia social, a visão do 11 de setembro, no mundo islâmico, e até naquele mundo brasileiro, é muito diferente da visão americana e mesmo europeia. Por quê? Eu não estou nem preocupado com visão, estou preocupado com informação básica. Você falou do Brasil, eu escrevi essa semana uma coluna em Veja.com, minha coluna, sobre as teorias de conspiração, que não foi a Al-Qaeda que praticou atentado, e recebo e-mails e mais e-mails de leitores brasileiros achando, não, só pode ter sido coisa da CIA, do Mossad, não é a Al-Qaeda. Os americanos tinham um plano diabólico, uma justificativa para ir para o Iraque e para o Afeganistão. O que é muito grave também é que várias pesquisas feitas em países muçulmanos, inclusive a Turquia, que é mais sofisticada, mais democrática, com mais imprensa, mostra a mesma coisa. Você tem países que só 30% da população, Egito e Turquia, acreditam que os atentados foram praticados pela Al-Qaeda. E não é só Irmandade Muçulmana, são integrantes dos partidos liberais e partidos seculares. Ou seja, tem muito chão ainda pela frente para você criar uma cultura democrática em que as populações se despojem desses preconceitos, desse anti-americanismo barato e do antissemitismo e do ressentimento errado. Isso é a prova que eles não apoiam a Al-Qaeda, inclusive. Não apoiam, mas imagine se apoiassem. Eles não, é a prova porque eles acham que a Al-Qaeda fez um favor aos Estados Unidos. Então, é a prova disso. O que me surpreende é que isso vem de muitas universidades no Brasil. Total. Não, é chocante. Você tem teorias conspiratórias bizarras e a convicção dessas pessoas na universidade. Lucas, o dado mais marcante que eu vi... Crise Israel... Desculpa. Ia só comentar que o dado mais marcante que eu vi associado a isso essa semana é que 92% dos afegãos nunca ouviram falar no 11 de setembro. Mas aquele não tem nem televisão, não tem Globo Pois News, exatamente. Agora, se tivesse o Manhattan Connect, ia achar que é 97%, ia subir Ô Diogo, Israel versus Turquia, Israel e Egito, qual das crises é mais grave? Entre Israel e Turquia? Todas elas são graves. Israel e Turquia é grave, Israel e Egito é grave, Israel e Hamas é grave, Israel e a autoridade palestina que está fazendo uma provocação agora e vai pedir o reconhecimento do Estado palestino na ONU, uma provocação barata que não vai levar a nada, vai interromper o processo de paz, o processo de Oslo. Todas essas crises são graves, não tem a ver com a tal Primavera Árabe, porque a Turquia não fez parte dela, o Hamas também não, a autoridade palestina também não. É o resultado, ditaduras. O problema das ditaduras é que elas matam, prendem, mandam para o exílio
toda a classe dirigente alternativa, toda a oposição. E o que sobra, o material humano que sobra, é muito ruim. A gente tem experiência disso. A gente teve o Sarney e o Collor, depois o Lula, depois da ditadura militar. Os argentinos tiveram o Alfonsinho, De la Rua. É difícil construir uma classe dirigente depois de 40 anos de ditadura. É um preço a pagar. Israel tem que se proteger. Desculpa, e não pode ter ilusão, você acha, não, era bom na época do Mubarak. Aí sim, era bom para Israel, para os Estados Unidos. Mas essa cultura que gerou esse tipo de postura da população foi alimentada por esses ditadores também. Eles eram aliados dos Estados Unidos, tinham um acordo de paz com Israel, mas ao mesmo tempo permitiam a alimentação desse tipo de comportamento. Em 2008 Israel teve que invadir saudade do Mubarak. Em 2008 Israel invadiu Gaza porque recebeu 10 mil foguetes na cabeça, todos eles contrabandeados pelo território egípcio. Agora, o que a moça Robin viu em 2008 e que você, Cabeção, não viu, e nem outros jornalistas especialistas em Oriente Médio? O que eles não viram? O que ela sacou? Não, primeiro, aqui, ela teve 140 países. Ela viaja, não fica nessa cadeira que nem nós três aqui. Você viaja para a esquerda, viaja para a direita aqui. É o que você faz. E o segundo ponto, ela entrou na raiz cultural desse país. Ela sentiu que tinha movimentos culturais entre rapeiros e pessoal de hip-hop. Eu questiono isso. Não, ela disse que uma das principais fontes dela foram os movimentos entre as mulheres. Entre as mulheres árabes. Que eram... Mas são movimentos, não são... Que as mães estavam de saco cheio. As mães falavam, não quero meu filho com colete de bomba. Eu quero meu filho com um laptop no colo. Mas mulheres que querem manter o véu na cabeça. Não são movimentos feministas. Elas mantêm uma atitude de conservadorismo religioso. Inclusive esses movimentos, ela diz que não são pró-ocidentais, são movimentos islâmicos. Eles querem um sistema islâmico, não querem um americano no Iraque, não querem negócio de criação de regime. Você vai usar uma palavra horrível, terceira via, que eu morro de medo dessa palavra, que é terceira via, né? Agora, Angélica, mais um momento baú com o nosso Maomé e os fundamentalistas. As supostas elites dirigentes e o judiciário têm que analisar esse fato como ele é. O fundamentalista muçulmano é um guerreiro. Ele pode ser um guerreiro pobre, que não tem metralhadoras, que não tem esse Jesus Cristo lá do Texas, mas ele tem metralhadora e ele está disposto a matar. Você vê que coisa monstruosa, eles colocaram a dinamite, ou a bomba, ou o que seja, num pilar do World Trade Center. Eles queriam derrubar o prédio inteiro. Eles fazem isso com a maior tranquilidade, porque é contra os infiéis, você compreende? Diogo, você sabia que as torres destruídas foram inspiradas em mesquitas e em Meca? Eu poderia te dar uma lição aqui sobre arquitetura oriental e ocidental. Uma inspirou a outra.